Bom, deixa eu responder algumas perguntas para vocês. Essas últimas 2 semanas, né, eu recebi bastante mensagens do pessoal perguntando essa coisa da melatonina antes do treino. Então assim, não é um artigo tão novo assim, né? Eu lembro que eu li quando ele saiu, mas eu confesso para vocês, para eu montar as aulas, para eu fazer as palestras, eu tenho que olhar muita coisa, então eu realmente não lembrava desse artigo. Aí eu peguei esse artigo de novo, reli e eu lembrei o que eu precisava falar para vocês sobre a melatonina antes do treino, antes de vocês irem testar, tá? Então, em primeiro lugar, você aumentar o GH não significa que você está aumentando a capacidade do treino, tá? O GH induzido pelo exercício, ele é um hormônio de estresse. Então, pensa o seguinte, você começou a treinar, teu corpo produziu adrenalina, a adrenalina liberou glicogênio para você. Aí depois de você produzir adrenalina, você vai produzir, por exemplo, se esse exercício continua, você vai começar um aumento de GH. Por quê? Porque o GH aumenta a liberação de triacilglicerol ou de triglicérides, que está guardado dentro do adipócito. Então ele mobiliza a gordura. Vamos supor que você mantenha esse ritmo de treino. O teu corpo libera glucagon. E o glucagon, para regular a tua glicemia, ele faz o quê? Ele também manda uma mensagem para a célula de gordura continuar liberando gordura, mas ele também manda uma mensagem para a tua célula muscular ser quebrada e você começar a oxidar aminoácido. E aí, se você não ajustou o que é o teu exercício, continuou com ele e você mantém esse gasto, aí o teu exercício fala assim, ó, acabou a brincadeira, eu vou liberar cortisol. E aí o cortisol, aí ele faz muita oxidação de aminoácido, além de fazer oxidação de gordura. Só que quando você faz um aumento de cortisol, principalmente você é homem, você aumenta a aromatização. É por isso que muitas vezes são questões energéticas, tá? Mas muitas vezes você pega o cara que nunca treinou aeróbico e começa a fazer 1 hora de aeróbico por dia, o desempenho dele geral dá uma caída. E às vezes mexe um pouquinho com a libido, mexe um pouquinho com a função sexual, porque o nível de aromatização dele aumenta. Toda mudança que a gente vai fazer, pessoal, ela tem que ser progressiva. Mas eu estou contando isso para vocês por quê? Porque antes de você entender, né, se melatonina ajuda você ou não, você tem que entender se essa produção de GH é positiva ou não. Porque nem sempre é. Então o GH induzido pelo exercício, ele não é um hormônio anabólico, ou ele não está num momento anabólico, ele está num momento de suporte. Ele entra como um hormônio de estresse. Ele vai liberar triglicérides da gordura para manter suas funções vitais, a sua glicemia rolando, tá? Então essa é a primeira coisa. Não confunda função anabólica do GH com a liberação de GH induzida pelo exercício. São coisas diferentes. Agora vamos falar do estudo, né? 5 mg de melatonina antes do exercício. É um estudo muito robusto, porque do ponto de vista estatístico, ele é um estudo multicêntrico, duplo cego, randomizado e que, portanto, ele tem um valor em relação à evidência muito alto. Só que aí tem o problema. O primeiro problema do estudo. Esse estudo ele é feito com 6 grupos diferentes de uso de melatonina. E é um grupo que relativamente tem um número de pessoas pequeno, são 60 pessoas. Então quando você espalha por 6 grupos, você tem 10 pessoas por grupo. Já cai o que é o seu N do seu estudo. Segunda coisa, ele avaliou homens e mulheres. Só que, por exemplo, a dieta, ela não foi controlada. Ela é só um recordatório alimentar das últimas 48 horas. Então, o que eles faziam com as pessoas antes de fazer a intervenção? Eles perguntavam para a pessoa, o que você comeu nos últimos 2 dias? E não se controlava, simplesmente se anotava a dieta que a pessoa tinha feito. Terceira coisa, como tinha mulher e homem, eles não padronizaram o que era a época do ciclo menstrual que a mulher estava. E por que isso é importante para um estudo que vai avaliar GH? Porque o jeito que a gente avalia a produção de GH, ela é através do IGF-1, que é o hormônio que a gente libera em consequência do GH e que a gente usa, por exemplo, nas
crianças em tratamento para crescimento, né, que a gente está usando o GH, para saber se aquele GH está funcionando, se a dose está adequada. Então, se o GH aumenta, porque o GH ele sobe e desce rapidinho. É um pico, pum, acabou. Então a gente precisa de alguma coisa que fique no nosso organismo, que realmente mostre que esse tratamento dessa criança está funcionando. Então a gente dosa IGF-1. Só que qual é o problema? O problema, pessoal, é que o estradiol ele tem uma curva junta com o IGF-1. Então a mulher, quando ela está numa fase lútea, por exemplo, que o estradiol dela está mais alto, ela tem uma tendência de aumentar também o IGF-1. E se você não tem um controle, se a mulher está na fase lútea ou se ela está na fase folicular, ou seja, a primeira fase da menstruação ou na segunda fase da menstruação, você tem resultados diferentes na mesma mulher. Se ela está na fase lútea, você não sabe se esse IGF-1 está mais alto porque ela está na fase lútea ou porque ela usou a melatonina. Tudo bem até aqui? É um estudo muito bom, então é um estudo complexo da gente destrinchar, tá? Então você precisa saber o viés possível desse estudo. É assim que a gente sabe se um estudo é bom, se um estudo é ruim. Quarta coisa, ele é um estudo agudo e exercício é efeito crônico. Isso quer dizer o seguinte, eles pegaram essas pessoas, eles davam um comprimido de melatonina em um treino e eles avaliavam o GH. Para efeito agudo, perfeito. Agora, o que te garante que se você fizer isso de novo, vai acontecer de novo? E é esse o ponto. Vou te dar um exemplo. Se você analisasse o efeito da musculação simplesmente por efeito agudo, ninguém faria musculação. Ora, por quê? Porque você faz musculação hoje e aí logo depois da musculação você mede se você desenvolveu massa muscular. Qual é o efeito agudo da musculação? Não é desenvolvimento muscular. Para você medir desenvolvimento muscular, você precisa de uma janela, que pode demorar até 3 meses para vir, mas que pelo menos uns 50 dias é necessário para você avaliar alguma mudança no volume de massa muscular. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que musculação, se a gente fosse estudar o efeito da musculação no tecido muscular depois de um dia de treino, é nulo. Agora, quando eu estudo o tempo crônico, o efeito da musculação depois de 3 meses de treino, aí sim, depois de 1 ano de treino. Então, não dá para você falar, primeiro, que esse GH ele é benéfico ou não, porque ele está sendo um dia. Nada te garante que você tomar todo dia, você vai melhorar. Mas aí é só repetir. Não é assim que funciona. Eu acabei de falar para você como funciona no exercício. Um exemplo contrário. Então, sabe, você não pode pegar um estudo de agudo e supor o que vai acontecer no efeito crônico. Até porque a melatonina, pessoal, ela é um hormônio. E você tem ajustes por conta disso. E como você tem ajustes, pelo uso de qualquer hormônio, você vai ter ajustes por conta da melatonina também. E por último, quinto, que é uma coisa que a gente precisa falar, são os conflitos de interesse. Então, para algumas aulas, quando eu vou dar aula, por exemplo, sobre suplementação alimentar, eu vou lá e coloco meus conflitos de interesse. Eu trabalho como consultor técnico de 2 empresas de suplementação, a Suplay, a Max Titanium e a Moving. Então as pessoas que estão me ouvindo, elas têm o direito de saber que eu trabalho com isso, por honestidade, óbvio, mas que para mim é uma questão também de experiência. Eu sou consultor técnico de empresas de suplementação desde 2007, pessoal. Então aquilo que eu vou falar para vocês tem um peso de alguém que estuda isso há quase 20 anos. E esse estudo, ele é patrocinado por uma empresa que produz melatonina. Então, existe um viés aí que a gente precisa levantar. Então são essas 5 coisas. Por isso, a minha opinião, tá? Agora não estou falando do estudo ou não. Eu não acho que vocês devam tomar melatonina antes do treino, porque vocês viram um estudo de fase aguda. Por quê? Porque estudo de fase aguda não define qual é o ajuste crônico para você de uma determinada aptidão, tá? Essa é a minha opinião, tá bom? Se vocês quiserem testar, isso daí é um conta e risco de vocês. Mas, esse estudo não prova que melatonina é anabólico. Esse estudo não prova, que você vai ter ganhos crônicos depois de 1 mês, 2 meses usando a melatonina. E esse estudo,
Ele não fala para você que você vai, por exemplo, emagrecer usando melatonina, porque você aumenta o GH, tá? Por todas essas razões, né? Então vamos relembrar. Primeira coisa, o hormônio do crescimento, liberado ao exercício, secundário ao exercício, ele é um hormônio de fase aguda, né? Ele entra não para fazer anabolismo, mas para liberar triglicéridos para você ter dor. Então ele para você ter atividade física, tá? Então não tem nada a ver com anabolismo. Segundo, é um estudo que ele tem relativamente um número de participantes bom, mas quando a gente ajusta, né, por um número de grupos, esse número de participantes baixa. Então você está falando do efeito em 6 grupos de 10 pessoas. Terceiro, ele é um estudo que não leva em conta o que é, ele não controla a alimentação das pessoas, né? Ele é só um recordatório alimentar das últimas 48 horas. Quarto, ele não faz avaliação das mulheres participantes do período menstrual que elas estão, para a gente saber se fisiologicamente elas estão mais propensas ou menos a aumentar seus níveis de IGF-1, tá? E quinto, ele é um estudo de avaliação aguda, né? Então, um dia você tomou melatonina e aumentou o seu GH, tá bom? É isso daí, beleza? Entenderam sobre melatonina antes do exercício? Tá? E eu acho que é um aviso importante também para vocês não fazerem aquilo que vocês veem no estudo clínico, tá bom? A Cris está aí. Entendeu, Cris? Já estava tomando melatonina antes do treino, né? Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?